Pessoal, agora a gente vai para a próxima palestra. Vou chamar aqui o Rodolfo Dávares, da Celonis. Então, por gentileza, conta um pouquinho aqui para a gente sobre essa parte aqui de inteligência de processos. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Me escutam? Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Rodolfo Dávares. É um prazer de estar de volta ao Fórum ILOS, uma casa a qual eu pertenci durante alguns anos como consultor, mas hoje estou aqui representando como speaker a Celonis. E gostaria de convidá-los para me acompanhar nessa apresentação sobre Centro de Comando de Supply Chain pela lente da inteligência de processos. E a inteligência de processos é uma tecnologia ainda relativamente pouco conhecida, mas muito essencial nos dias de hoje, quando tudo parece girar só em torno de IA. Bem, muitos dos líderes de supply chain, eles enfrentam os desafios constantes relacionados à geopolítica, tarifas, mudanças climáticas, mesmo a transformação digital. Só que tudo isso são desafios externos à sua operação. Se nós pensarmos que o supply chain, na verdade, se trata de um conjunto interconectado e interdependente de processos, podemos então assumir como uma verdade que problemas de supply chain são intrinsecamente problemas de processos. Não que os desafios que eu mencionei não sejam relevantes, mas é nos processos que você tem capacidade de agir e ter controle sobre a sua operação, de modo a minimizar riscos, fazer com que ela seja mais ágil e mais resiliente também. Então, é quase que unânime a opinião, entre os líderes de que a tarefa de otimização de processos é essencial para que você atinja objetivos de transformação real do seu supply chain. Então, com base neste problema, a Celonis fez uma pesquisa junto a mais de 400 líderes de supply chain para entender quais são as reais dores de negócio associadas à otimização de processos. Identificamos 3 dores principais. A primeira delas é que transformação digital não é sinônimo de transformação de negócios. 93% acreditam que ainda existe valor oculto em seus processos, ou seja, mesmo depois de projetos de transformação digital, melhoria de sistemas, migração técnica, ainda existe oportunidade a ser capturada. Segundo, que os processos, como verdadeiramente ocorrem, são ainda desconhecidos. 84% dizem que eles precisam urgentemente melhorar o seu entendimento sobre os processos da companhia para criar valor para a companhia. E terceiro, de que a IA não sabe como os processos funcionam. 91% dizem que a IA precisa de contexto de como os seus negócios efetivamente funcionam para que ela seja efetivamente aplicada. Então, com base nesse cenário, a pergunta que vem é, então qual a solução para isso para os líderes de supply chain? E o ponto de vista da Celonis é de que é necessário que os líderes tenham uma nova abordagem, uma abordagem diferente, que vá além das capacidades tradicionais de melhoria de processos, de análise de dados, muitas vezes baseada em entrevistas, processos manuais, e também enxergar suas operações efetivamente com uma nova lente, como se você tivesse novos óculos para fazer uma leitura mais de perto dos seus processos. E aí, então, trazendo o conceito do centro de comando, que não é um conceito definido pela gente da Celonis, e já é bastante conhecido no mercado, é um conceito definido pelo Gartner em 2022, segundo o qual empresas com uma visão emergente buscam ser mais conectadas, convergentes, interoperáveis, orquestradas. E o principal, que eu destacaria aqui, é a questão de ser uma camada sobre o ambiente operacional de supply chain, integrando dados de diferentes sistemas, data lakes e torres de controles funcionais. E o grande objetivo do centro de comando é fazer com que você tenha capacidade de fazer análises mais avançadas para que gerar insights multifuncionais, previsões, sugestões que melhorem a qualidade de tomada de decisão no curto e no médio prazo. Então, essa seria a abordagem diferente para a qual a nova lente é a inteligência de processos. Então, falando agora sobre a inteligência de processos, é a lente que a sua empresa precisa para que você consiga ter uma melhor otimização de processos na sua organização, de modo que você vai garantir a observabilidade dos processos
e permitir também uma orquestração híbrida entre humanos e agentes de IA. Então, introduzindo a plataforma Celonis, aqui a gente tem uma ilustração do principal componente da nossa tecnologia, que é o grafo de inteligência de processo, que é possível ser alcançado na medida que a gente conecta sistemas diversos que as companhias utilizam e a partir de 3 dados fundamentais. Um ID único de um objeto, eventos que mostram quanto esse objeto está mudando de status ao longo do tempo, e um timestamp, que é quando isso aconteceu, a gente consegue ter uma visão precisa de como os processos acontecem no mundo real. E com isso a gente está conectando você aos seus processos, suas equipes entre si, que vão entender claramente como os outros processos acontecem, e tecnologias emergentes com o seu negócio de forma mais rápida. Aqui eu tenho um breve vídeo, o áudio está passando? Legal, só para a gente contextualizar um pouquinho mais. Every action. Celonis extracts all of that data from your systems, applications, and desktops, transforms it, and adds your unique business context. That means unifying it, sequencing it, and enriching it. So you get a living digital twin of your business operations that's system agnostic and without bias, showing you how your company really runs and how you can improve it. We call this process intelligence, and you can't get it anywhere else. It's the context AI needs to succeed. It's AI that knows how your business flows. With Celonis, you can understand your end-to-end processes across systems and teams and know exactly what to improve. Redesign those processes and make sure they're followed. Orchestrate entire processes to run autonomously, deploying AI agents with the right context to do the work for you. Monitor and adjust your performance to drive value, time, money, satisfaction. Or you can just ask AI what's up. The future of the enterprise is AI-driven and composable, and it all starts with your processes. So let's make your processes work. Vamos tornar os seus processos factíveis e funcionais. Legal, então isso aqui foi uma visão ainda num nível um pouco mais institucional de como a Celonis funciona, mas vamos agora entender isso no contexto do supply chain. Então, talvez esse slide aqui seja o mais importante da apresentação, vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque é a proposta de valor da Celonis para o mundo de supply chain. Então, a gente consegue transformar dados transacionais da sua operação numa visão gráfica de processos, transformar isso também em contexto real de negócio e escalar para o poder da IA para toda a organização. Isso acontece em 4 grandes etapas. A primeira é a análise de processos, onde eu consigo visualizar os processos as is, como eles verdadeiramente ocorrem, identificar causas raízes associadas aos problemas de performance, muito focado no cenário as is, e aí na sequência a gente tem melhorias de processos com foco em automação e orquestração de processos, que é como se fosse uma ponte que vai te levar para o cenário ideal to be, que é gerida na parte da gerenciamento de processos, onde você modela, distribui conhecimento, monitora o avanço dos processos, o quanto ele está aderente em relação aos processos desenhados. E, por fim, a 4ª dimensão, não menos importante, desenvolvimento de IA dentro da nossa própria plataforma, ou conectando com IAs terceiras, desde copilots, assistentes e agentes. E aí, no centro aqui, a gente tem a camada Celonis, que ela pode ser ativada processo a processo, então a gente pode começar numa área de compras, ou numa área de armazenagem, ou de gestão de pedidos, e ampliando o escopo desses processos são conectados, desde um processo mais longo, à medida que você consegue ter a visão completa end-to-end do supply chain, criando o verdadeiro digital twin. E a gente ainda faz a conexão com os sistemas existentes, como eu mencionei, né? E é uma conexão bidirecional. Da mesma forma que a gente recebe os dados para fazer a interpretação dos processos, a gente envia comandos também para que as ações sejam somadas nos sistemas de origem. E aí, então, assim, recapitulando, inteligência de processo envolve análise, melhoria e gerenciamento de processos. Mas a gente falou também de IA. E o porquê disso? A gente tem uma frase que a gente costuma dizer muito, no AI without PI. Ou seja, não deveria existir uma iniciativa de inteligência artificial que não venha acompanhada de uma iniciativa de inteligência de processos. E o porquê disso? Porque é a inteligência de processos que vai dar o contexto de negócio para que a sua IA seja muito mais efetiva. Então, a gente tem um exemplo aqui, imaginando, hipotético, né, se eu estiver perguntando para o meu copilot, como eu posso melhorar o meu OTIF?
E aí você vai receber uma resposta professoral. Segundo os livros didáticos de supply chain, faça XYZ. Mas o que eu faço com essa informação agora? Enquanto que a IA, com contexto... A IA, com contexto de Process Intelligence, vai conseguir te dar a resposta baseada em dados reais da operação. E como que isso é possível dentro do Celonis, né? A gente faz esse trabalho porque a gente consegue organizar todos os dados, harmonizar os dados, unificar os dados, mesmo que seja de sistemas diferentes, para tornar uma visão única de processo. Então, começando por dados de processos conectados, desde mais upstream ou downstream naquele processo, de modo que você consegue identificar as interfaces entre eventos. Dados de logs de atividades, que é quando e que horas cada coisa aconteceu. Então, você consegue ter precisão em relação à linha de tempo das atividades e o tempo de execução de cada atividade. Métricas de processo sendo monitoradas em tempo real. Então, enquanto o processo está acontecendo, se teve algum desvio, você já consegue saber o quanto isso está impactando nos seus principais indicadores. Além do conhecimento tácito do negócio, que também é organizado dentro da parte de conhecimento de processo, que a gente pode usar isso como input para os agentes de IA. E aí vocês já devem estar se perguntando, tá, mas e qual cliente utiliza isso? Eu nunca tinha ouvido falar de Celonis, parece uma empresa nova, começou agora? Não. Já temos vários clientes ao redor do mundo, com benefícios diferentes, e aqui eu trouxe 3 deles para destacar. Então, a Marley conseguiu uma redução de 20% de estoques, ao longo de quase 150 locais de armazenagem. A Bembev, 17% de redução de quilometragens rodadas de caminhões, simplesmente conectando dados de sistemas de planejamento, execução e GPS. E a Rect, 12% de melhoria no prazo de entrega aos clientes, melhorando o nível de serviço. Inclusive, eu encontrei o executivo da Rect hoje aqui no almoço, ele me confirmou exatamente essa informação. Eu falei, que bom, porque eu coloquei o logo de vocês aqui no slide. Então, a gente consegue gerar benefícios diversos nas companhias, né? Desde benefícios financeiros, redução de custos de estoque, redução de custos de transporte, melhorias de nível de serviço e atuar em indústrias distintas. Temos mais de 1.400 clientes ao redor do mundo, com mais de 3.000 implementações, que resultaram coletivamente, e aí está no topo lá do slide, mais de $5 bilhões de economia para os nossos clientes. Tudo bem que aqui é uma economia global dos nossos clientes, nem tudo é relacionado à supply chain, mas aproximadamente 1/4 disso seria associado a processos de supply chain. E assim, como que a gente conseguiu chegar a isso, né? E, obviamente, isso não aconteceu do dia para a noite e não é à toa. A Celonis começou como startup lá em 2011 por 3 co-founders de origem alemã, a partir do momento que eles identificaram esse tipo de tecnologia ainda num ambiente acadêmico e transformaram isso numa tecnologia para os boards executivos. De modo que hoje nós somos os líderes absolutos nos quadrantes de mercado, em 3 exemplos aqui, tanto no Gartner, no Forrest e no Everest. Porém, estamos apenas começando. Porque a missão da Celonis é bastante audaciosa, que é fazer os processos funcionarem para as pessoas, as empresas e o planeta. Pois, quando os processos funcionam, AI funciona, supply chain funciona, tudo funciona. Vamos juntos fazer os seus processos funcionarem? Obrigado. Salva de palmas, pessoal, para o Rodolfo. Muito obrigada. Rodolfo, achei muito interessante ali você falando, eu sou engenheira de produção, apaixonada por processos, e acho que nesse mundo, né, que a gente está, nesse mundo moderno, cada vez mais se fala sobre tecnologia, mas as pessoas esquecem do básico, né, que é olhar para o processo, olhar para a cadeia. E acho que a sua solução, ela cai como uma luva para isso, conectando 2 coisas tão importantes que andam juntas, né? E também queria comentar algo relevante que acho que as empresas, grandes empresas, né? Eu vim de uma multinacional e você vai imputando diversas soluções ao seu RP, ao seu sistema principal e vai ficando uma colcha de retalhos, né? Possivelmente. Um Frankenstein. É um Frankenstein, eu queria falar isso. E aí queria dizer como que você pode ajudar nessas grandes empresas que imagino que passam por situações correlatas a isso que eu mencionei.
Sim, como eu mencionei, na verdade o nosso cenário ideal são empresas de grande porte, porque elas têm muitos sistemas, muitos processos, muitos colaboradores. Então a tendência natural é de que eles carreguem com isso muitas ineficiências, gargalos, oportunidades de melhoria, na medida que, né, ao longo do século, né, se a gente pensar que a evolução industrial lá atrás não tinha muito tripé tecnologia, processo, pessoas, porque a tecnologia, pelo menos a de informação, é uma coisa mais recente. Então, no passado, os processos eram mais visuais, totalmente operacionais. Mas, à medida que a gente foi digitalizando tudo, parece que a tecnologia ganhou uma predominância maior, que você não enxerga mais o processo. O processo não é tão transparente. Mas ele existe. E os dados, o footprint digital que é gerado dentro dos sistemas, é a pegada digital que a gente precisa para dar visibilidade de novo para os processos. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Bacana. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigado.